Pois é, meus amigos, eu sei que às vezes pode até não parecer, mas a real é que essa gente está desesperada com tudo que está acontecendo, com o clamor das ruas, com a maioria que a gente atingiu agora no Senado para aprovação do impeachment de Alexandre de Moraes, né? Eu sei que depende, por exemplo, da aceitação da denúncia pelo Davi Alcolumbre, presidente do Senado, mas há uma questão aí por trás, parece que há ali um dispositivo no próprio regimento interno do Senado que pode sobrepor a vontade de Alcolumbre, vamos falar sobre isso. Mas a verdade é que todos eles estão desesperados, eles sabem que não tem mais saída, até a Globo está desesperada e eu quero mostrar isso para vocês também. Mas antes, deixa eu comentar aqui o caso de Hugo Motta, né? Ontem nós tivemos uma vitória, a princípio, com um acordo sendo feito entre a mesa diretora, Hugo Motta, e a oposição, de que na semana que vem haveria votação, por exemplo, para a anistia, né, que todos nós aguardamos aí ansiosamente, e também para o fim do foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado, que na minha opinião vai resolver mais da metade dos problemas do Brasil. Você tirando o foro privilegiado, você, cara, resolve muita coisa por aqui, tá? Para não dizer certas palavras aí. Resolve muita coisa, tá? E aí hoje cedo o Hugo Motta deu uma entrevista falando que não fez nenhum acordo. Bom, não é bem assim. O Hugo Motta, tá? Não vamos falar que ele está sendo chantageado, tá, pessoal? Eu só quero mostrar para vocês aqui essa matéria, ó. Mãe de Hugo Motta foi presa e avó afastada da prefeitura por corrupção na Paraíba. O pai dele também é prefeito de uma cidade lá e está sofrendo ameaças, né? Tem recebido visitas da Polícia Federal e tudo mais. Então, não vamos aqui dizer que o Hugo Motta ele está sendo chantageado por alguém lá de cima a não fazer o que o povo quer. Né, a não colocar para frente a anistia, a não pautar o fim do foro privilegiado, não vamos dizer isso aí. Mas o fato é que o Hugo Motta ele tem uma dura escolha a fazer. Na minha opinião, ele já fez, tá? Na minha opinião, ele tem mais medo dos nossos amigos lá do norte do que do pessoalzinho aqui que a gente não precisa citar o nome, né? Pessoas aí, violadores de direitos humanos, né? Gente que se acha acima da lei, da Constituição, a gente não precisa citar nomes aqui. Então acho que o Hugo Motta ele já fez a sua escolha. E o que ele fez hoje cedo, ao dizer que não houve um acordo, foi apenas um jogo de cena. Apenas para não deixar claro, né? Para não falar ali pessoal, para, digamos, despistar certas pessoas, né? Entendedores entenderão. E o Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, falou um pouco sobre isso, né? Vamos acompanhar aqui, olha só. Está aqui defendendo que há um acordo para aprovar a anistia. A gente está aqui defendendo que há sim um acordo para que se paute a anistia, tanto na Câmara quanto no Senado, e quem tiver a maioria vai levar essa. E é um gesto importante, eu acho que é até um troféu para toda a população a gente ter conseguido avançar até esse ponto. Com certeza, né? Essa entrevista foi de hoje à tarde. Tá? E ele disse aí claramente, não houve um acordo para aprovar a anistia, houve um acordo para pautar a anistia, que são duas coisas diferentes. E o que a gente quer é isso, é pautar, porque a gente sabe que tem maioria. A gente sabe que vai aprovar a anistia, nós temos maioria para isso, né? E até parlamentares de esquerda, não a maioria, claro, porque essa gente é idiota, né, anencéfala, mas há parlamentares de esquerda que serão favoráveis, votarão a favor da anistia, assim como votarão a favor também do foro por prerrogativa de função. E os Estados Unidos, né, Donald Trump, já mandaram um recado. E é exatamente isso que está deixando essa gente desesperada. Eles sabem que não tem saída. Eu quero colocar o vídeo aqui para vocês do pessoal da agência, né, do assessoria de imprensa do Lula, falando a respeito. Mas antes comentar o caso aí de Davi Alcolumbre. Podeco, a gente já atingiu aí 41 assinaturas para o impeachment de Alexandre de Moraes, né? Vamos lá. São 41 assinaturas para abertura, para admissibilidade do processo de impeachment. Então, se o Davi Alcolumbre quisesse agora, ele poderia receber ali a denúncia e abrir o processo de impeachment. A gente está falando de um processo com várias etapas. São 41 assinaturas para abrir esse processo, né? Na votação do impeachment, em plenário, tem que ser 2/3 da casa, ou seja, 54 votos. E eu afirmo aqui, sem medo de errar, nós temos mais do que 54 votos pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Nós temos, eu afirmo isso, nós temos. Agora, como aquela coisa do um julga o outro e o outro julga um, os senadores eles não vão se expor nesse momento. Se abrir hoje a votação, eu tenho certeza, ele é empichado. Nós temos maioria. Mas só que tem uma galera ali que tem rabo preso, que deve. Mas numa votação sigilosa,
É óbvio que a gente vai levar essa. É óbvio que esses senadores vão votar a favor. Porque, eles estão com a corda no pescoço. E quem é que tá com a corda no pescoço deles? Quem é? Quem é? Coloca aí nos comentários. Aí vocês acham que numa oportunidade que eles vão ter, de maneira sigilosa, vale ressaltar, de tirar a corda do pescoço deles, eles não vão fazer isso? É claro que eles vão fazer, né? Agora, há figuras aí dizendo que tem um dispositivo na casa, no Senado, que dá ao plenário da casa a atribuição de abrir esse processo sem a vontade de Davi Alcolumbre, sem a anuência de Davi Alcolumbre, tá? Recebi isso de fonte confiável. Eles estão estudando aí esse mecanismo, tá? E vamos ficar na torcida para que isso aconteça, porque de fato a prerrogativa é do Alcolumbre. Mas o plenário da casa, que é soberano, que sobrepõe a vontade do presidente da casa, pode, né, segundo o entendimento desse artigo aí, do regimento interno, abrir um processo se for o caso e se o presidente da casa não quiser, tá bom? Então vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos, que eu tenho certeza que todas as alternativas serão estudadas para que a gente consiga aí se libertar e tirar aquele que mais viola os nossos direitos, a Constituição e a lei, tá bom? Agora vejam só aqui o vídeo que eu falei para vocês do pessoal da assessoria de imprensa do Lula, desesperados. E é por isso que é por isso que o Hugo Mota, no meu entendimento, não recuou. Ele só não vai deixar claro, né? Mas ele não recuou. Olha só. Dos Estados Unidos. Vamos ver essa mensagem, então? Diz o seguinte, olha só. O ministro Alexandre de Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto. Exatamente, você foi no ponto, né? E aí é muita gente, né? Porque tem integrantes do judiciário, o próprio deputado Eduardo Bolsonaro já ameaçou a cúpula do Congresso também. Exatamente. A ideia da mensagem é justamente essa. Exatamente. Você não PGR, todo mundo. Procurador-Geral da República. é gerar um temor em todos, porque ele é um tom absolutamente inaceitável no relacionamento entre duas democracias, entre dois países que são países amigos, que têm relações diplomáticas há 201 anos. Estamos monitorando. Estamos monitorando. O que é isso? Olho. Estamos de olho, estamos monitorando. E fala dos aliados do ministro, como se é assim que funcionam as coisas. Quer dizer, um ministro do Supremo do Brasil tem alguns aliados e esses vão precisar ser vistos bem de pertinho, ou o ministro da Suprema Corte é um ministro da Suprema Corte, cujas decisões precisam e devem ser acatadas, respeitadas. É isso, né? Infelizmente, né? Ali a gente viu o claro e evidente desespero dessa gente. E o blogueiro ali ainda questiona, nossa, mas é aceitável isso entre duas nações democráticas? Não, não é aceitável. Entre duas nações democráticas. Aí eu pergunto, o Brasil é uma nação democrática? Deveria ser, né? Mas a democracia que vigora aqui é a do Lula, é a democracia relativa. Então, não são duas nações democráticas, essa é a questão. E que os Estados Unidos está fazendo é tentando garantir a democracia por aqui. É tentando garantir que não tenhamos a violação de direitos humanos reiteradamente, como a gente vê acontecendo aí. Né? E o blogueiro ainda ali, revoltado com tudo que está acontecendo. Quer dizer então que os ministros, eles são não sei o quê, seus colegas, sim, é o que está acontecendo. O Alexandre de Moraes, ele tem um entorno dele que corrobora com as suas ações. Inclusive senadores, né? Alguns senadores ali são lenientes declaradamente com o que está acontecendo. Toda a bancada do PT, por exemplo. Eles batem palma para a ditadura que está em curso, porque a ditadura persegue a oposição. A ditadura passa a mão na cabeça deles, né? Então é claro que eles vão ser lenientes com o que está acontecendo. Agora, o recado da embaixada foi claro. Não serão afetados apenas ministros e o seu entorno, mas sim todos que corroborarem com as ações de Alexandre de Moraes. É isso, todos que derem sustentação para as ações dele. E isso inclui Hugo Mota, isso inclui Alcolumbre, que está barrando o processo de impeachment. Ou vocês acham que Eduardo Bolsonaro já não deu a informação, aliás, nem precisa, isso é notório, de que nós já temos maioria para aprovação do impeachment, mas que sequer é pautado porque Davi Alcolumbre não quer. E aí? O Alcolumbre ele vai ter que fazer uma escolha, né? O Narcolumbre, como ele é conhecido lá no Amapá, né? Ele é conhecido no Amapá como Narcolumbre, vocês sabiam disso? Narcolumbre, né? O nome lembra alguma coisa? Pois é. Então, assim, ele vai ter que fazer uma escolha. Ele tem mais medo de quem? Do povo, do STF ou dos nossos vizinhos lá do norte?